Olá, turma! Aqui é o professor Lucas, mais uma vez com a nossa disciplina de controle estatístico de processos. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre as ferramentas de gestão da qualidade. O assunto desse vídeo é folhas de verificação, que é uma dessas ferramentas. Então a gente está falando de folhas de verificação. Quando nós falamos de folha de verificação, a gente está falando ao mesmo tempo de folhas de checagem. Então, quando a turma fala aí de folha de checagem, folha de verificação, ou até mesmo checklist, eles estão se referindo sempre à mesma ferramenta. É uma ferramenta que a principal utilidade dela é organizar o processo de coleta e registro de dados. Então, a função dela é organizar estes dados, organizar a coleta de dados. Basicamente, são espécies de tabelas ou de formulários que vão facilitar essa tarefa, de forma que esses formulários sejam de fácil preenchimento e fácil entendimento das informações que estão contidas neles, permitindo uma análise posterior desses dados. A vantagem da utilização dessas folhas de verificação é a otimização de tempo. Evita a escrita repetitiva. Por exemplo, se a gente estiver escrevendo lá, peça 1, qual que é o defeito? Defeito de pintura. Peça 2, defeito de pintura. Peça 3, defeito de pintura. Então a gente vai fazer um agrupamento desses defeitos e fazer somente marcações. Defeito de pintura 1, defeito de pintura 2, defeito de pintura 3. A gente não vai precisar reescrever defeito de pintura uma enorme quantidade de vezes. Isso daí, quando a gente minimiza a quantidade de escrita, a gente otimiza o processo, né? Consequentemente, economizamos tempo. Cuidados necessários quando a gente estiver trabalhando com essas folhas de verificação. O primeiro ponto que nós temos que observar é que se nós estamos fazendo uma verificação, a gente precisa definir o tempo dessa verificação. Ou seja, se nós estamos coletando um dado, a gente precisa definir um período de coleta. Se nós estamos observando 10 peças com defeito, essas 10 peças com defeitos ocorreram em qual espaço de tempo? Em 10 anos ou em 10 minutos? Porque se você produziu 10 peças com defeito em 10 anos, esse processo está excelente. Agora, se você produziu 10 peças com defeito em 10 minutos, alguma coisa tem que ser corrigida. Então, quando a gente fala aí de coleta de dados, é importantíssimo a gente definir um período de coleta, para a gente ter esse período como referência. Segunda informação importante que é relevante na construção da folha de verificação é que essa folha de identificação tenha um cabeçalho de identificação. A que se refere aquela folha de dados? Quando que foi feita aquela coleta? Quem fez aquela coleta? Em que tipo de peça foi feita essa coleta? Coisas desse tipo. Tá? Nos exemplos, eu trouxe 2 exemplos com esses cabeçalhos. Então, vocês observem as informações que constam nos cabeçalhos aí. Terceira informação relevante para a construção dessa folha de verificação é que ela seja construída de forma clara e fácil de ser utilizada e também de ser lida, de ser interpretada. Se a gente construir uma folha de verificação complexa de ser interpretada, tanto para quem vai ler depois os dados quanto para quem está preenchendo, a gente começa a perder a utilidade dela, né, que era a simplificação. Se a gente começa a construir algo complexo de ser preenchido, ela deixa de ter as vantagens que tem uma folha de verificação. Então ela precisa ser simples, clara, objetiva. Os próximos 2 pontos, eles conversam entre si, que é obter dados de maneira consistente e honesta e certificar que as pessoas responsáveis pelo preenchimento da folha de verificação entendem essa ferramenta e entendem a importância de ter esses dados reais. Vou trazer uma historinha para exemplificar isso daí.
Até mais ou menos 1960, 1950, os dados de chuva, né? Até antes um pouquinho, acho que 1920, 1930, os dados de quantidade de chuva, de nível dos rios, eram obtidos através de medições manuais pelos próprios moradores da região. Então o governo pagava uma quantia para esses moradores irem todos os dias lá no rio, botar uma vara de pedaço de pau, né, milimetrada, e anotar num caderninho todos os dias, 3 vezes por dia, cada horário, o nível de água no rio. Esses moradores locais, com 2 anos, perceberam que os níveis se repetiam nas épocas do ano, né? Só que 2 anos é um período de tempo muito pequeno. E eles não sabiam disso. O que eles começaram a fazer? Eles simplesmente copiavam os dados dos anos anteriores. Com o passar do tempo, o governo começou a notar uma redução no nível de água, mas os dados não estavam mostrando nisso. Os dados eram consistentes, falavam que o nível de água estava se mantendo, mas era visível, porque começava a faltar água. Quando eles foram investigar o que estava acontecendo, eles perceberam que os dados não eram consistentes, porque as pessoas que estavam coletando esses dados resolveram enganar o sistema, né? Eles não estavam sendo honestos, simplesmente para evitar um trabalho, tá? Ou seja, essas pessoas fizeram isso pelo simples fato de que elas não entendiam como que aquela ferramenta funcionava e a importância da coleta daqueles dados. Normalmente essa ferramenta, a folha de verificação, ela é uma ferramenta de auxílio para a coleta de dados que vão ser utilizados em outras ferramentas, seja aí no histograma, seja na nossa carta de controle, seja no diagrama de dispersão. Então são ferramentas de qualidade que necessitam de coleta de dados. Essa coleta de dados pode ser realizada através da folha de verificação. Utilizadas aí para medir a distribuição do processo de produção, talvez onde que ocorra mais falhas, quantidade de itens defeituosos, localização de defeitos em um item ou identificação, na realidade, quantificação das causas de defeito. Essas causas de defeito elas precisam ser identificadas de outra forma, tá? Então a gente pode resumir as principais características da folha de verificação. Primeiro, ela tem que ter um formato simplificado. Segundo, ela tem que permitir uma coleta rápida de dados. E terceiro, ela tem que detectar tendências, tá? A gente consegue perceber isso daí. Eu trouxe uma folha de dados simplificada para vocês primeiro aqui. Primeiro eu digo simplificada porque ela não tem cabeçalho. A gente não sabe quem está medindo, quando foi medido. Mas eu trouxe essa folha de dados para vocês perceberem. Ó, essa aqui tem até uma informação interessante, que ela tem os desvios e tem informando aqui quais são os desvios inferiores e superiores, né? Então, se a gente já tiver alguma marcação dentro, acima desses desvios, no caso, acima deste desvio ou abaixo deste desvio, se a gente tiver alguma marcação além desses limites, é sinal que o processo está fora de controle estatístico, né? Nós temos aqui a nossa meta, 39,91, e os valores de desvio. Na sequência da folha de verificação, a gente vai fazer uma marcação. Por exemplo, a gente teve uma peça com variação negativa de 5 milímetros no diâmetro. Eu vou e faço um xizinho, tá? Então a gente vai fazer um xizinho para cada peça encontrada.
Vocês percebam, ó, que eu tenho aqui uma curva de tendências. E que essa curva aqui, ó, não é nada novo para vocês, né? Lembrando lá a nossa distribuição normal. Aqui ela só está invertida, né? Porque a gente trocou os eixos de preenchimento, tá? Por fim, é importante que a folha de verificação tenha no final uma coluna com a quantidade de ocorrências simplificada, tá bom? Que a gente chama de frequência. Segundo exemplo que eu trago para vocês aqui, ó, já com cabeçalho. Então, observem aqui nas informações deste cabeçalho. O que está sendo inspecionado, qual que é o produto, qual o estágio de produção, quais os tipos de defeitos que estão sendo verificados, total de itens inspecionados, quando foi realizada a inspeção, né? A seção de inspeção, isso daqui define parâmetros de inspeção, quem fez essa inspeção e alguma outra informação relevante que foi percebida durante o processo de inspeção. Então, ó, no exemplo anterior, as marcações eram feitas com xizinhos. Nesse exemplo, cada ocorrência é um tracinho. E a gente pode ter os tracinhos fechando os quadradinhos. É uma forma de contar que a gente está acostumado desde sempre, né? Esses tracinhos também podem ser assim, ó, tá? O que simplifica a contagem depois. Então, vocês percebam que a gente tem aqui a identificação do defeito, a contagem e uma coluna com o subtotal de ocorrências. Por fim, o nosso último exemplo aqui, a gente tem o cabeçalho, mas vocês percebam que neste exemplo os dados já foram compilados. Então, eu tenho os dados de vários dias. Eu tenho dados de vários dias aqui, ó. E eu não tenho marcações do tipo xizinho ou quadradinho representando 5 unidades. Eu já tenho a compilação dos dados, ou seja, já tenho o valor final. O que aconteceu? Eles foram lá naquela última coluna da folha de verificação de cada dia, onde tem o subtotal de ocorrências, e transmitiram aquela informação para uma folha de dados de verificação semanal, tá? O que possibilita que esses dados tenham uma visão semanal, ok? A gente perde a visualização gráfica, mas a gente consegue agrupar em uma única folha de verificação dados de uma semana inteira. Então, isso daqui também pode ocorrer, tá bom? Então, turma, mais uma ferramenta da qualidade, folhas de verificação, importantíssimo para a coleta simplificada de dados. Na próxima aula, nós vamos conhecer o diagrama de Pareto, que é o diagrama 80-20. Até lá!